Bom dia, queridos amigos do Facebook, queridos amigos fraternais, queridos confrades do Centro Espírita Fraternidade de Luz. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês, nessa palestra de hoje, muito importante, ao meu ver, pelo título, né, que nos chama a responsabilidade de vivermos agregados, família, né, lar, a importância do lar. Essa é a palestra de hoje e eu conto com a participação de todos vocês. De antemão, quero agradecer a todos vocês que estão comigo nessa manhã maravilhosa de domingo, né? Então, como sempre, nós vamos iniciar com uma pequena prece para, em seguida, desenvolvermos o tema, né? A importância do lar. Muito bem. E é isso. Muito obrigado ao Alexandre pelo convite, muito obrigado à Tânia Moretti, que tem me convidado sempre, me dando a oportunidade de trabalho, né? Coisa que preciso muito, preciso bastante. E agradecer a todos vocês, né, que estão sempre comigo nessa empreitada. Todas as vezes que eu me disponho a fazer uma live, essa energia que eu sinto de lá para cá tem me ajudado bastante. Não consigo ver ninguém, quando eu estou concentrado na palestra, eu só vejo a palestra à minha frente, mas eu tenho agradecido de coração mesmo a todos os amigos que participam comigo da live. Então, a gente vai iniciar com uma pequena prece, para em seguida a gente desenvolver o tema, tá bom? Vamos cerrar levemente os nossos olhos. Quem quiser pode colocar um copo com água à sua frente, porque essa equipe maravilhosa de Bezerra de Menezes, principalmente a Falange de Maria, nessa época que antecede o seu dia de comemoração, as energias estão sublimadas. As falanges de Maria, Santíssima Mãe de Jesus, trabalham incessantemente harmonizando o planeta, levando paz e conforto aos corações necessitados. Então, coloquemos o nosso copo com água. Com certeza, toda essa equipe espiritual de luz e de amor fluidificarão, energizarão estas águas, que certamente serão os nossos remédios para os males que porventura tenhamos. André Luiz fala que chegará um dia na Terra em que teremos consciência do grande remédio que é a água. Então, coloquemos a água à nossa frente para que ela seja fluidificada pela equipe espiritual e rogamos a presença de Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão mais velho, que ele nos abençoe, que ele esteja conosco, porque é em nome dele que estamos realizando mais esse trabalho. Que a equipe espiritual nos sustente, nos oriente, e sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, damos por iniciada a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, que é fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta-se que há muitos anos atrás havia um pintor muito famoso no mundo inteiro e que já havia pintado muitas telas de muito sucesso. Porém, aquele grande pintor estava insatisfeito, porquanto ele ainda desejava pintar a tela da sua vida, aquela tela pela qual ele fosse lembrado na posteridade. A sua Mona Lisa, não é? Ele gostaria de pintar a sua Mona Lisa, a Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Ele queria pintar a tela, aquela tela que a posteridade, que o futuro lembrasse dele através daquela tela. Ele fazia muito sucesso no mundo todo, mas ele queria a tela da sua vida. E para isso, o que ele precisaria pintar, pensava ele. Chegou à conclusão que ele precisaria pintar a coisa mais linda do mundo. Ele precisaria pintar a tela mais bela, a imagem mais bela do mundo. Mas como pintar a coisa, a tela, a imagem mais bela do mundo? Ele não conseguia atinar.
Então saiu andando por um caminho à procura de inspiração. Qual seria a coisa mais linda, mais bela do mundo? E foi caminhando, foi caminhando. Então, de repente, ele encontra um padre. Ele encontra um velho padre e aproveita a oportunidade e pergunta ao padre: Padre, na sua opinião, qual é a coisa mais bela do mundo? E o padre fala: Ah, meu filho, a coisa mais bela do mundo é a fé. É a fé que nos dá esperança de viver. A fé, meu filho, é a coisa mais linda do mundo. E vai embora. Então aquele homem começa a andar, recomeça a andar e a pensar a fé. A fé é a coisa mais linda do mundo. Como pintar a fé? Como retratar uma imagem, né? Como pintar uma imagem que retrate a fé, que represente a fé. Então ele pensou em pintar uma igreja, uma capela numa colina, mas já havia tantas pinturas desse porte, já havia tantas pinturas desse jeito, tantas igrejas pintadas. Então ele ficou pensando como pintar a fé e não conseguia atinar para uma imagem que representasse, de fato, a fé. Então, de repente, ele encontra uma noiva a caminho do casamento. E aí ele aproveita a oportunidade e pergunta para aquela moça, na iminência de se casar: Moça, na sua opinião, qual é a coisa mais linda, mais bela do mundo? E a moça fala: Ah, moço, a coisa mais linda do mundo é o amor. Sem o amor não há nada. É o amor, a virtude por excelência. Então, o amor é a coisa mais linda, é a coisa mais bela do mundo. E foi embora. Aí sim ele ficou com aquela ambivalência na cabeça, mas como? A fé, o amor, talvez a fé e o amor, vai, mas como retratar? Qual é a imagem que eu deveria pintar para retratar a fé e o amor concomitantemente, juntos? Como fazer isso? Aí a cabeça dele estava dando um nó, ele não conseguia atinar e ele continuou andando em busca de inspiração. Mas como que eu vou pintar a fé e o amor? Que imagem eu pintaria para representar essas duas virtudes, essas duas coisas? Continuou andando, andando, não conseguia achar nenhuma ideia, nenhuma inspiração e resolveu voltar para casa. E no caminho de volta, ele encontra um soldado. Um soldado que havia voltado naquele momento da guerra, triste, abatido, machucado, carcomido pela violência da guerra, abatido, frágil. E ele ia machucado pelo caminho. Ele aproveitou a oportunidade e perguntou àquele soldado, veterano de guerra, acabara de sair de uma guerra, e perguntou: Soldado, na sua opinião, qual é a coisa mais linda, mais bela do mundo? E o soldado disse: Ah, meu amigo, a coisa mais linda do mundo é a paz. A paz é a coisa mais bela do mundo. E a coisa pior que tem, mais feia, é a guerra. Então, a coisa mais linda do mundo é a paz. E ele ficou pensando: a fé, o amor e a paz? Fé, amor e paz? Qual a figura, qual a ilustração que eu deveria pintar que representasse a fé, o amor e a paz? E voltando para casa, ele não conseguia atinar, ele não conseguia pensar, ele não conseguia inspiração para descobrir uma imagem que representasse a fé, o amor e a paz. Quando ele vislumbra sua casa, e ele vai chegando no portal da sua casa, e é recebido pelo seu filhinho querido, que corre com os olhos brilhando de alegria ao vê-lo. E o filhinho corre e se joga nos seus braços, e lhe abraça. E ele vê ali a segurança que aquele filho sente nele mesmo, a segurança que ele transmite àquele filho, né? A fé que aquele filho tem na figura do pai. Meu Deus, a fé, a confiança de um filho para com o pai. Isso é fé. E aí ele se dirige para sua esposa e vê amor nos seus olhos. E ao beijá-la para cumprimentá-la, ele sente a vibração do amor. Então ali naquele momento, até então, ele descobriu a fé na confiança do filho e o amor
nos braços da querida esposa. E ali no ambiente doméstico, no conforto do seu lar, ele descobriu a paz. Aquela paz tão sonhada pelo velho veterano de guerra. E aí então ele se inspirou e pintou a sua tela, a tela da sua vida, a tela pela qual ele seria lembrado na posteridade. E ao terminar de pintar a tela, ele a batizou com o nome de Lar. 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 A coisa mais linda, a coisa mais bela do mundo. E aqui eu tenho que fazer uma distinção para lhes dizer o que é lar. Lar, meus amados, é diferente de casa. Casa é a alvenaria, é a construção de alvenaria que é feita. Mas nem toda casa representa um lar. Porque lar é aconchego, é harmonização, é amor, é cumplicidades ali dentro. Lar é respeito, é perdão, é convivência. Lar é tudo isso. Casa é o ambiente que nos agrega. Agora, lar é diferente. Lar é diferente de casa. Lar é diferente de família. Lar é diferente de família. Tanto é que existe a família espiritual e a família material, que são coisas bastante diferentes. A família carnal, você é obrigado, às vezes, ou então você escolhe também, a conviver em determinada família para se agregar, para aparar as arestas, para se reconciliar com adversários do caminho e até para fortificar laços pendentes lá de trás, não é? Então, até a reencarnação fortalece os laços de família, nesse sentido. E fortalece muito, e fortalece mesmo. E a família espiritual, que é por afinidade. No mundo espiritual, os amigos, as famílias se agrupam por afinidade. E isso acontece até aqui na Terra. Se nós formos ver, em algumas reuniões festivas, em algumas reuniões onde muita gente se confraterniza, daqui a pouco a gente começa a ver os grupinhos se separando. Aqueles que se afinizam mais com aqueles ficam ali, aqueles outros que se afinizam mais com a bebida ficam ali, aqueles que têm uma comunhão de pensamento diferente ficam ao outro lado. Até no plano físico as pessoas se agregam por afinidade. Então, no plano espiritual, é indubitavelmente assim também. Então, isso é lar. Lar é isso. Lar é muito diferente de família, lar é uma coisa muito diferente de casa. Casa, né? Então, voltar para casa é uma coisa e estar de regresso ao lar, voltar para o lar, é outra coisa. Interessante, meus amados, se nós formos ver no dicionário a palavra lar, o que ela representa, sabe, a primeira definição, são 5 definições. A primeira definição para lar, sabe qual é? Local na cozinha onde se acende o fogo. Olha só. Local na cozinha onde se acende o fogo. E sabe qual é a segunda definição para lar? Lareira. Lareira. Lareira vem de lar. Lareira. Então dá para pensar, né? Depois tem família e outras coisas, né? Mas é local na cozinha onde se acende o fogo. E a segunda definição é lareira, onde as pessoas se agrupam, né, para se aconchegarem juntos naquela harmonização. Tanto é que o lugar mais gostoso de se ficar numa casa é a cozinha, tomando um cafezinho, batendo um papo. É o lugar mais íntimo e mais aconchegante de se ficar numa casa. Então tem toda conotação de lar. Lar é isso, é harmonia, é amor, é tolerância. Então, quando eu estou brigando, quando eu estou nervoso, quando eu estou em desequilíbrio, eu estou desequilibrando o meu lar. E isso é fácil de acontecer. Isso é muito fácil de acontecer. Porque na rua, para os outros, às vezes, via de regra, eu me apresento de um jeito. Né? Eu escondo-me de alguma forma e uso determinadas máscaras. Eu já falei disso algumas vezes em palestras. Para me apresentar no trabalho, no centro espírita, muitas vezes eu coloco uma máscara condizente com aquele ambiente. Agora, no lar, não. Na casa, a gente se desmascara.
A gente tira as máscaras, nós somos realmente como nós somos. Então é ali, no lar, onde as nossas imperfeições vão se manifestar. Vão, naturalmente, mas é para isso que serve. Por isso que o lar, a família, é um grande laboratório do amor. É o grande laboratório. Porque se você se observar em casa, você vai se corrigindo. Porque os defeitos, eles vão aparecendo. Porque você se coloca dentro da casa, dentro do lar, da maneira como você verdadeiramente é. Não é? Então é o lugar certo para você fazer reforma íntima. Porque as suas imperfeições vão aparecendo. É como aquela história que eu já contei do homem que tinha um cão feroz, um cão que latia, e os amigos diziam: meu amigo, é muito desagradável vir na sua casa. O seu cão é muito bravo. E para agradar as visitas, ele trancou o cão no fundo amarrou o cão no fundo do quintal. E aí o cão, que estava até então era solto e agora estava preso, passou a latir de uma forma infernal. E as visitas começaram a falar para o homem: é muito desagradável vir à sua casa, o seu cão late muito. E para agradar as visitas, ele tranca e ele fecha o seu cão lá no porão. E às vezes esquece até de alimentá-lo. E ele fica uma fera, sem alimento, sem afago, né? Preso no porão, esquecido. E as visitas ficam satisfeitas, porque não veio mais o cão do homem. Mas um dia esse cão consegue se libertar. Um dia esse cão consegue se soltar e fere de morte as visitas e fere o homem quase de morte, porque estava furioso. Qual seria a solução melhor? Seria ele domesticar aquele cão, deixar o cão solto, não é? E domesticar aos poucos aquele cão. Este cão todos nós temos dentro. Então não adianta esconder, colocar no porão, como às vezes eu coloco quando saio lá fora e me apresento em determinadas situações. É melhor soltar o cão, deixar que o cão se apresente. É melhor eu ser o mesmo lá fora, aquele mesmo que eu sou dentro de casa. Dentro de casa é bom que eu solte o meu cão para ele ir aparecendo. Porque se ele for aparecendo, eu posso ir eliminando as causas. Eu posso, se eu estiver me auto-observando, eu posso fazer minha reforma íntima conforme os meus defeitos forem se manifestando. E é dentro do lar, é dentro da casa que os meus defeitos mais se acerbam, mais crescem. É dentro de casa. Então que eu fique atento, que eu preste atenção, como pediu Jesus, vigiar e orar para não cair em tentação, para não errar. Então o lar serve para isso, é o verdadeiro laboratório do amor. O Espírito Lázaro, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma colocação sobre o amor maravilhosa, talvez um dos melhores ensaios sobre o amor que eu já li. O Espírito Lázaro fala com muita propriedade que no começo nós éramos só instintos. Éramos ou não? Lógico que éramos. Nas primeiras reencarnações nossas, recentemente advindos do reino animal, nosso princípio inteligente, né? Nosso espírito com E minúsculo, que passa a ser espírito com E maiúsculo, adentrando no reino nominal, nós éramos só instintos. Nos assemelhávamos muito aos animais. Éramos nômades, andávamos pelo mundo, né? Nos defendendo dos perigos, das peripécias dos outros animais, a busca de alimento. Depois, nós conseguimos descobrir que parados, plantando, não precisávamos andar tanto, deixamos de ser nômades. Mas no começo nós éramos só instintos. Né? Depois, mais avançado e corrompido, nós éramos também sensações. Então, o princípio, o espírito agora inteligente, o ser inteligente da criação, ele era instintos, ainda somos, e sensações. Então ele já tinha sensações, ele já tinha sensação de apego, de carinho, de afeto para com as pessoas que conviviam com ele. Hoje, mais avançados e instruídos, Lázaro fala que nós somos também amor. Então nós somos uma mistura de instinto, de sensações e de amor hoje, muito mais avançados e evoluídos. Então ele coloca com muita propriedade que o amor é o ápice, é o sentimento por excelência. Né? Ele fala que nós éramos, nós éramos instintos, sensações e sentimentos. Hoje nós somos tudo isso. E o amor é o sentimento por excelência. Então hoje nós, possuindo essas três características, instintos, sensações e sentimentos, nós temos que correr atrás do amor ágape, do amor por excelência.
É por isso que o lar é o verdadeiro laboratório do amor. Porque é aqui que a gente aprende a amar. É aqui que a gente aprende a parar as arestas do passado. E quando todos nós da mesma família, do mesmo lar, desencarnarmos e formos reencarnar novamente, alguns na mesma família, outros não, ao nos encontrarmos nas próximas existências, vamos ter afinidade. Eu gosto dessa pessoa, não sei por que ela me traz coisa boa, ela me lembra coisas boas. Aí é onde está a origem da antipatia e da simpatia. Lembranças espirituais do passado. Então, a reencarnação fortalece os laços de família. Aquela empatia que a gente sente por alguém que nunca viu nessa existência, mas de repente vê e aqueles amores à primeira vista, é lá do passado. Com certeza, congregamos de um mesmo lar, de um mesmo ambiente doméstico. De alguma forma, nós tivemos contato salutar, contato bom lá no passado, né? Então, é importante. Jesus um dia foi sabatinado pelos fariseus, e eles perguntaram a Jesus se era lícito dar uma carta de divórcio para a esposa. E Jesus falou que não. Está escrito desde o começo, lá em Gênesis 2:24, que no começo o homem deixa seu pai, sua mãe, se une à mulher, e ambos formam um só corpo e uma só carne. Não é? Aí os fariseus, para pegar Jesus, dizem assim, mas Moisés estabeleceu que o homem pode dar carta de divórcio para a mulher. Aí Jesus fala, isso era por causa da dureza dos vossos corações. Mas no começo não era assim. Então, quando Moisés resolveu dar carta de divórcio, estabeleceu essa lei para que o homem desse carta de divórcio para a mulher, foi um avanço naquela época. Porque o homem repudiava a mulher e acabou, ela não podia se casar novamente, era a lei da época. E aí ela virava prostituta, ela vivia à mercê, passava fome, passava necessidades, porque não podia mais ninguém a desposar. Então, a carta de divórcio, se ela apresentasse essa carta de divórcio nas sinagogas, ela poderia se casar novamente. Então, foi um grande avanço naquela época. Então, Jesus falou, isso foi por causa da dureza dos vossos corações. Mas nem sempre foi assim. Então, Jesus ali estabelece uma união estável. Ué, Gesualdo, mas e a insolubilidade do casamento? Não é um avanço? É. Aquilo que já está acabado, o divórcio só serve para efetivar, para concluir uma coisa que já não existe, já não está acontecendo mais. E, às vezes, é um mal menor. Muitas vezes o divórcio, a separação, é muito melhor do que os dois se matarem dentro de um lar. Então, é um avanço. Agora, por que está escrito que não separe o homem o que Deus uniu? E não separa mesmo. O homem não consegue, nem que ele queira, separar aquilo que Deus uniu. Não consegue. Não consegue. É humanamente impossível separar o que Deus uniu. Ué, Jesus, mas o que é isso? Não é aquele casamento feito na igreja, que é um ritual humano. Não é isso, não é assim que Deus une. Não é aquela bênção do padre ou do cerimonialista que determina que aquilo está abençoado por Deus e acabou. Não é isso. Não é isso. Vamos lá o que diz o evangelista João. O evangelista João diz em sua epístola que Deus é amor. Deus é amor. E Deus é amor mesmo. Deus é o nome que a gente mais usa. Mas a gente pode substituir por amor. O amor ágape. O amor universal é Deus. É o amor universal que sustenta todo o universo. Então, se nós mudarmos a frase, não separa o homem o que o amor uniu, pronto. O que o amor une, o homem não consegue separar. Porque, mesmo separados fisicamente, muitas vezes as pessoas que se amam estão ligadas pelos laços sagrados do amor. Não tem como separar. Nem a desencarnação separa um casal que se ama. Porque eles ficam muito ligados pelos laços afetivos do amor. O amor não consegue, ninguém consegue separar duas pessoas que verdadeiramente se amam. Então é nesse sentido, as palavras bíblicas, não separe o homem, como diz Jesus, o que o Deus uniu, o que o amor uniu, o que o amor uniu. Não é uma bênção de um mortal, de um pecador como eu, como um padre, que vai determinar que ninguém consegue mais separar. Não é isso. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido mesmo. É na pergunta 695 do Livro dos Espíritos,
os espíritos nos orientam que o casamento, a união permanente entre dois seres, é um avanço, um progresso na marcha da humanidade. Um progresso. O casamento. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. E na pergunta seguinte, 696, o rompimento do casamento, se acabar com o casamento, seria volta ao instinto animal. Né? Então não é legal acabar com isso. Espera aí. Então vamos entender o que é casamento, para a gente entender isso. O casamento foi um avanço na marcha da humanidade e a anulação do casamento, o rompimento do casamento é a volta à animalidade. O que é isso? Não é o casamento convencional que a gente conhece. Não é isso. Não é o casamento no civil, no cartório, ou então religioso na igreja, ou em algum ambiente propício para aquilo. Não é isso. Casamento é afinidade, é amor. Quando dois seres se amam, se respeitam, estão juntos, estão casados. Casados e ponto. Para Deus é isso. Deus não olha papel, conveniências humanas, de jeito nenhum. Deus não olha. Então, essas conveniências humanas, quando estão unidas por causa de um papel, por causa das leis humanas, quando o casal não se ama, estão se debatendo e se degladiando dentro do lar, a melhor coisa é o divórcio mesmo. Porque só separa aquilo que de fato já está separado. E evita coisas piores. Mas quando as pessoas se amam, não precisa, porque se respeitam, porque há paz, porque há harmonia, porque é um lar. Então não há necessidade, não vai acontecer essa indissolubilidade, não vai acontecer o rompimento por causa do amor que liga aquelas duas criaturas. Não tem como. Agora, eu disse que é um laboratório. Começa com duas pessoas. O homem deixa a mulher, o pai, a mãe, se une à mulher para serem ambos um só corpo, uma só alma. Quando eles se amam, eles formam isso. Um casal. Um casal são duas pessoas que se completam. É o côncavo e o convexo. Não precisam ser iguais. Muitas vezes, quando eles são diferentes, é que eles se agrupam. Né? Um aprende com o outro, com as diferenças do outro. Não necessariamente precisam ser iguais. Às vezes nem dá muito certo ser muito iguais. Nem dá. As diferenças, né, eles se unem pelas diferenças. O que ele não vê nele, ele encontra na parceira. O que a parceira não vê nela, encontra no esposo. Aí começa toda a harmonia, aí começa a prole, aí começam os filhos. E se eles se amam, eles têm uma base de amor, eles vão irradiar isso para os filhos. E aí nascem os lares, né, que congregam dentro de uma casa e começam a construir famílias. Mas lar é harmonia. Lar é... E não existe casal perfeito, tá, gente? Não existe ninguém perfeito. Nós somos todos imperfeitos. É um laboratório. A gente vai se lapidando dentro de casa. Os defeitos vão aparecendo. E quem quer crescer, quem quer fazer reforma íntima, aproveite essa oportunidade do lar para mudar, né? Para mudar. Quem não quer crescer dentro do lar, logo, logo se divorcia. Mas quem quer crescer e vai errando, e vai manifestando seus defeitos, e vai se corrigindo, os casais antigos que o digam. Olha, meu marido era assim lá no começo, há 20 anos atrás, ele mudou bastante para melhor, porque ele foi se corrigindo dentro do lar. Ele foi deixando o seu leão, o seu lobo, o seu cachorro solto, e foi domesticando. Isso é um processo para toda a vida. Não existe casal perfeito. Conta-se que um príncipe saiu pelo mundo à busca da esposa perfeita. Ele só iria se casar quando encontrasse a moça perfeita. Ele não precisaria ser da linhagem monarca, não. Podia ser qualquer uma plebeia, mas ele queria a mulher perfeita e saiu pelo mundo. E depois de alguns anos ele volta sozinho. E o seu conselheiro lhe fala: Majestade, você não encontrou a mulher perfeita? Ele disse: encontrei, meu filho. Cadê ela? Por que você não trouxe? Ele disse: porque ela também procurava o homem perfeito. Então não existe. Às vezes um é melhor que o outro, mas também não é perfeito, achando que sabe, o outro sempre é melhor, então se ele acha que é melhor, outra pessoa é melhor. Então não existe ninguém perfeito. Então as pessoas precisam se agregarem para aprenderem juntos. Esse é o principal motivo do casamento, inclusive. O principal motivo é aprender e crescerem juntos. Juntos.
Tá? Até existem algumas características de casamento. Casamento por expiação, casamento por provação, casamento por missão, né? Como no caso de Allan Kardec e Amélie Boudet. Casamento por missão. Eles se uniram para elaborarem uma missão, para cumprirem uma missão. Há aqueles que não se casam porque já venceram tudo isso e agora eles amam a humanidade como um todo, amam a humanidade como um todo. Não precisam mais de um laboratório de família, porque eles já amam todo mundo como se fossem mesmo irmãos. De fato. Por exemplo, como Chico Xavier, que não casou, mas para Chico Xavier a humanidade era a família dele. E Jesus nem se fala. Jesus passou esse ensinamento lá em Marcos 3, quando ele separou os 12 discípulos que iriam ser os apóstolos dele, desceu do monte, foi lá no monte que ele separou os 12, e foi para casa. A Bíblia não fala que casa, acho que a casa de Pedro, porque em Cafarnaum ele ficou na casa de Pedro, durante os 3 anos do seu apostolado. Aí lá se agrupou tanta gente que eles não conseguiriam nem comer, está escrito, para ouvir a palavra do Cristo, do verbo sagrado. E a mãe, preocupada com os irmãos dele, que ele tinha, foi lá para pedir para que ele dissuadir ele dessa ideia. Aí foram falar para ele: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Ele disse: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí fez um gesto amplo com as mãos e disse: todo aquele que faz a vontade do meu pai é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus gostou tanto da mãe a vida toda que se preocupou com ela no momento da morte. Muita gente pega essa interpretação para dizer que Jesus era um filho cruel. Não era. Ele aproveitou a oportunidade, que ele só tinha 3 anos, para ministrar um grande ensinamento. Todo aquele que está inserido na lei do amor, da justiça e da caridade são irmãos por afinidade. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai? Esses sim são minha mãe e os meus irmãos. Aproveitou a oportunidade para dizer o amor ágape, o amor universal. Esse é o objetivo do ser humano. E a gente aprende na família. Por isso que as reencarnações fortalecem. Hoje numa família, amanhã noutra, e vamos fortalecendo laços de amizade. Às vezes uma ovelha negra numa família, ou seja, um espírito diferente daqueles, serve também para nos ajudar, para que a gente apare, para que a gente se reconcilie com o adversário, enquanto estamos com ele no caminho. Então a família é muito importante, e principalmente o lar. O lar é de extrema importância. Hoje está um pouco difícil, porque quando é que as pessoas se agrupam no lugar da cozinha onde se acende o fogo? Quando é hoje que as pessoas se acendem a lareira para ficarem agregados e juntos? Está difícil. Cada um come em um horário determinado por ele mesmo, horários diferentes. As pessoas não se agrupam mais. Está muito difícil. E às vezes, quando se sentam na mesma mesa, cada um está com o celular na mão. Não é? Parece que aproxima mais as pessoas, mas distanciam bastante. Até a comunicação está ficando difícil por causa do celular. Ninguém telefona mais. Ninguém telefona para ouvir a voz ao vivo. As pessoas se comunicam pelo WhatsApp. Está difícil. Por isso a importância dessa palestra, para nos trazer de volta à realidade. Não é? A importância de tudo isso para a gente. As famílias, hoje em dia, os casais se conhecem na rua, na balada, na noite, e o que é que eles falam quando chegam com os amigos? Falam: olha, eu e aquela pessoa deu química. Não é assim que fala? Não é amor, é química, química sexual. Química sexual, é energia sexual. Deu química. Cuidado. Se deu química, vai dar física. E se dá física, vai dar biologia daqui a 9 meses. Né? Então é preciso tomar cuidado. As pessoas estão se unindo mais pela química. Tudo bem, se deu química, mas procure ver se existe amor naquele relacionamento. Porque se só for química, vai dar biologia e vai dar física e vai dar biologia. E aí começam a nascer esses espíritos que não são bem recebidos, que não estão sendo aguardados com afeto, com amor. É preciso a gente analisar bem a nossa situação de hoje. Por isso, meus amados, que o Evangelho no lar é uma oportunidade singular da gente reunir novamente a família. Convide, estabeleça um dia na semana. Está tão difícil fazerem as refeições juntos. A família que faz a refeição junto, unidos, permanece unidos. Está difícil. Então, tentem agrupar em um dia determinado na semana por Evangelho no lar, onde nós convidamos Jesus para participar do nosso lar.
Porque eu tenho falado sempre nas cerimônias de casamento, não se esqueçam de levar Jesus no enxoval. Não se esqueçam de deixar Jesus participar da vida de vocês. Porque se Jesus não estivesse lá nas bodas de Caná, aquela festa seria um desastre. Ainda bem que Jesus estava presente. Não se esqueçam de levar Jesus na bagagem, no enxoval. Então, o Evangelho no Lar é a oportunidade ímpar, singular, de trazer Jesus para dentro, de se agregar em torno de uma mesa para orarem juntos para o banquete espiritual. Se não está acontecendo um banquete físico por causa dos dias de hoje, que seja o banquete espiritual, que é até melhor. Então, é uma oportunidade maravilhosa da gente desenvolver o lar, o sentimento, o amor, né? Então, o rompimento dos laços de família, na pergunta 775, seria uma recrudescência do orgulho, do egoísmo. Se os laços de família se romperem, se você não procurar valorizar os laços de família, se agregar mais, é uma recrudescência do egoísmo. Aquele que não ajuda a família, não se aproxima mais da família, ele está vivendo mais egoisticamente do que qualquer outra coisa. Mais egoisticamente. Por isso que a família, o lar é importante. Né? Aquele que vive sozinho, a anacoreta do deserto, aquele que fica lá no templo, em clausura, não sei que reforma íntima que ele está fazendo. Se a gente se melhora no convívio, na agregação, e é no lar, o verdadeiro laboratório, onde a gente aprende, onde a gente se desenvolve, onde a gente cresce, então é isso. E a gente aprende isso na nossa vida de relação. Na nossa vida de relação. Então precisa ter paz. De vez em quando uma briga, um desequilíbrio, isso vai ter sim, ninguém é perfeito. Mas ninguém é perfeito mesmo. Até quando eu comecei a dar palestra, eu falei para o meu amigo que me convidou, falei, como é que eu vou dar palestra? Como é que eu vou falar de amor se eu não tenho o amor dentro de mim ainda desenvolvido? Como é que eu vou falar de perdão se eu não perdoo como deveria? Como é que eu vou falar de caridade se eu não consigo fazer a caridade como entendia Jesus? Como é que eu vou falar de coisas que eu não pratico? Aí ele olhou para mim assim e disse, Oswaldo, então é bom que a gente espere Jesus descer para fazer palestra, né? Aí eu entendi. Quando eu faço palestra, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Eu faço para mim. É claro que serve para todo mundo, para muita gente, porque estamos mais ou menos no mesmo patamar, mas eu faço para mim, para que eu aprenda, e ai de mim se não aprender e praticar pelo menos um pouco daquilo que eu falo, né? Então é uma forma de aprender, de se instruir, de crescer, de sair da teoria também. Mas é aos poucos, a natureza não dá saltos, e é preciso voltar às vezes, muitas vezes. Meu Deus! Mas é na família que a gente aprende. É na família que a gente realmente se ajuda, né? E às vezes tem casa que não é família, é um verdadeiro pé de guerra dentro de casa. A gente conhece, porque as pessoas não se melhoram, tem aquele desequilíbrio que eu disse que de vez em quando é possível que se tenha, mas deixa que isso vira uma bola de neve e vira uma coisa insuportável. Lembra, já falei isso em algumas casas, dois amigos que estavam lutando na frente de guerra, um era bem jovem, o outro era um senhor já de certa idade. Aí, de repente, o mais velho de certa idade olha para o novo e fala assim, você é tão jovem, por que você se inscreveu para a guerra? Ele fala, porque eu sou jovem porque eu sou solteiro e adoro a guerra. Aí olhou para ele assim e disse, o senhor, nessa idade, por que se inscreveu para a guerra? Ele disse, porque eu sou casado e adoro a paz. Imagine como é a casa, a família, o ambiente doméstico desse homem. Existem muitos lares assim, que às vezes terminam em conflitos maiores, em tragédias. A gente acompanha isso. Mas é porque Jesus não está presente. É porque os tempos modernos estão afastando as pessoas. Por isso que a gente fala sempre nessa importância de se congregar, de fazer evangelho no lar, de chamar a família para o redor da mesa para cearem juntos. A vida de relação é importante, meus amados. Nós aprendemos a viver em casa. Amar ao próximo como se for a ti mesmo. E o próximo é dentro de casa, muitas vezes, é o meu maior próximo. Aquele que está mais próximo de mim é o que está comigo aqui em casa. Né? Um dia, alguém perguntou para o sábio qual é o momento mais importante da vida, a pessoa mais importante da vida e a missão mais importante da vida. E sabe qual foi a resposta? Hã? O momento mais importante da vida é o agora.
A pessoa mais importante da vida é aquela que está ao seu lado. E a missão mais importante da vida é fazer esta pessoa feliz. Feliz. Aí eu concluo, eu complemento. E não se surpreenda quando o feliz por você. Quando você tentar fazer alguém feliz, não se surpreenda quando você verificar que é você que está sendo feliz. Mais ainda, porque aquele que acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Porque, como diria Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, é assim. Eu queria falar sobre isso hoje, sobre a importância do lar. Se você está congregado somente em uma família, procure fazer essa família um lar. Vocês moram dentro de uma casa, procure transformar esta casa em um verdadeiro lar. Esse é o meu pedido. Para mim mesmo. Para mim mesmo. Para que eu tente colocar em prática um pouco de tudo isso que eu acabei de falar. Porque está escrito, e é verdade, será cobrado muito mais daquele que tem mais teoria. Será cobrado muito mais daquele que sabe mais. Há um abismo entre teoria e prática. Há um abismo. Mas eu preciso sair da teoria para a prática, para ser verdadeiramente feliz. Quando eu tento fazer alguém feliz, aquele sentimento que se aproxima de mim, aquela sensação de prazer de fazer alguém feliz, me torna feliz. Então, feliz sou eu. Né? Que possamos, meus amados, colocar isso em prática para verdadeiramente sermos felizes e irradiarmos felicidade para aqueles que nos cercam. Que Deus nos abençoe. E eu quero agora deixar aquela despedida que eu tenho deixado sempre, uma despedida escocesa de uma Escócia medieval, camponesa ainda, que as pessoas que se amavam diziam umas para as outras quando se separavam, e eu parafraseei, modifiquei um pouco, para dizer para vocês que os ventos da prosperidade sempre assoprem em tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade brilhe no seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria à sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos caiam sobre sua cabeça e até nos encontrarmos de novo, pessoalmente ou virtualmente. Que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves, na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. E vamos orar. E vamos colocar o nosso copo com água para que seja energizado, fluidificado, para que isso nos torne pessoas saudáveis do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Então, aqueles que possam, por favor, cerremos levemente os nossos olhos para nos conectarmos com Deus. Para tentarmos vislumbrar esse reino de Deus que está dentro. Não está fora, mas está dentro. Nos colocarmos na presença do sagrado, no templo sagrado dos nossos corações, para agradecermos. Porque nós pedimos muitas coisas e somos atendidos. Até quando recebemos um não, é um atendimento benéfico que a divindade nos dá. Porque Deus sempre nos dá o que precisamos. E nunca, nem sempre o que pedimos. Mas o que precisamos. Então, Senhor Deus, querido Pai Celestial, nos envolva com as suas bênçãos e receba a nossa gratidão. Porque tu que estás em secreto em cada coração, sabeis da sinceridade dos nossos corações, da nossa gratidão. Do quão somos gratos pela vida, pelas oportunidades, pelo aprendizado e principalmente, meu Pai, por Jesus, o nosso governador espiritual, o nosso amigo por excelência.
por o Senhor ter permitido que ele fosse o nosso governador espiritual desde o princípio. E no princípio era o Verbo, que é Jesus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus em comunhão de pensamento. Então Jesus é o nosso amigo maior, é o nosso irmão mais velho. Obrigado, Senhor, por permitir que Jesus faça parte de nossas vidas. Obrigado por permitir que esses bons espíritos sustentem a nossa caminhada. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, amigos espirituais, pelo trabalho que tens conosco. E perdão pelo trabalho que costumamos dar a vocês. Mas continue conosco, porque ficamos tão vulneráveis, tão frágeis, se ficarmos sozinhos. E é assim, com os corações cheios de gratidão, que ainda lembraremos as palavras de José Silvério Horta, padre do século retrasado, pelas mãos dadivosas de Chico. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escasselos, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e não erra no céu, como em toda a terra de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja. Assim seja. E que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos beber água.